Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de crime e drama chamado Spring Breakers, Garotas Perigosas. Alerta de spoilers a seguir. Candy, Brit e Coach são universitárias que adoram festejar, beber e usar substâncias ilícitas. Para elas, tudo é uma questão de diversão, e mesmo nas aulas elas falam discretamente sobre as coisas que querem fazer, em vez de se concentrarem nas palavras do professor. Enquanto isso, uma outra garota chamada Faith gosta de frequentar grupos religiosos de jovens. Um dia, após a sua sessão de grupo de jovens, Faith conversa com suas amigas Bess e Forrest sobre fazer uma viagem para a Flórida. Elas perguntam a Faith com quem ela vai, e quando Faith lhe diz que vai com Candy, Brit e Coach, Bess a aconselha a ter cuidado. Faith pergunta a elas por quê, e elas respondem que aquelas meninas são assustadoras, especialmente Brit e Candy. Elas dizem que elas são tão frias que é como se tivessem sangue demoníaco em seus corpos, acrescentando que sentem arrepio quando chegam perto delas. Mas Faith não concorda com isso. Ela conhece as meninas desde o jardim de infância e diz que elas são pessoas doces. Forrest discorda, dizendo que Candy e Brit não parecem nada doces. As duas garotas provocam Faith e dizem para ela rezar bastante na Flórida, já que estará com aquelas garotas. Em seu dormitório, Faith pensa sobre os conselhos de Bess e Forrest. Em outra festa, Candy, Brit e Coach bebem e fumam mais uma vez, e na manhã seguinte as meninas vão bêbadas e descalças para o dormitório de Faith. Depois a acordam para pedir dinheiro. Como a boa amiga que é, Faith lhes dá o dinheiro que tem. No chão do banheiro, as quatro garotas contam o seu dinheiro e percebem que só tem $325. Todas elas estão desapontadas por terem pouco dinheiro, então Faith lhe oferece os $20 restantes, mas as outras três não aceitam. Faith diz que ela está tão cansada de ver as mesmas pessoas todos os dias e que todos estão infelizes porque continuam naquele lugar. Ela diz que não quer ser como aquelas pessoas e quer sair de lá por um tempo. Para ela é mais do que apenas uma viagem de férias, é uma chance para elas fazerem algo diferente e mudarem de ares. As meninas continuam falando sobre como todos já viajaram, enquanto elas ainda estão presas naquele lugar. Desesperadas, elas dizem que estão economizando aquele dinheiro desde o início do ano, mas Brit garante a elas que vão descobrir como conseguir mais. Quando Faith pergunta a Brit como ela planeja fazer isso, ela diz que não sabe, mas o que ela sabe é que elas não vão ficar mais nenhum dia naquela cidade. Mais tarde, Candy e Brit conversam com Coach, perguntando se podem pegar o carro dela emprestado. Coach diz que não, porque está na loja, e depois pergunta por que elas precisam do carro. Candy não responde e, em vez disso, ela lhe pergunta se conhece alguém que tem um carro que elas possam usar. Coach explica que praticamente todos já viajaram. Então Candy pergunta a Coach se ela sabe onde o professor Stevens esconde o seu carro. Por sorte, Coach sabe onde ele esconde as chaves, e ela tenta perguntar o que elas estão fazendo, mas Candy só pede que ela não se preocupe. Depois, as três garotas lembram uma a outra para agir naturalmente antes de roubarem o carro do professor. Com máscaras de esqui na cabeça, um martelo e armas de brinquedo realistas, Candy e Brit assaltam um pequeno restaurante, enquanto Coach fica no carro, caso elas precisem fugir rapidamente. À medida que Coach vai circulando lentamente pelo restaurante, ela vê Candy e Brit quebrando pratos e ameaçando os clientes. Depois de assaltarem o local, Candy e Brit saem e as três aceleram, gritando e comemorando, antes de abandonarem o carro e queimá-lo. De volta ao dormitório, Faith pergunta a Candy, Brit e Coach onde elas conseguiram aquela enorme quantidade de dinheiro. Então Candy confessa que elas roubaram o restaurante Chicken Shack com pistolas de esguicho. As três garotas estão muito orgulhosas do que fizeram, mas Faith está um pouco relutante e desconfortável com a situação. Ainda assim, elas são capazes de fazer Faith celebrar e fumar com elas. Na Flórida, as quatro garotas se divertem indo a festas na praia, fumando, bebendo e andando de scooter. Faith liga para sua avó e lhe conta tudo sobre suas aventuras nas férias de primavera, dizendo não acreditar em quantos amigos elas fizeram. Faith diz que todo mundo é tão amigável e que se sente bem em ter uma pausa na realidade, mesmo que por pouco tempo. Faith diz a sua avó que quer lembrar sempre daquela viagem e que quer voltar pra lá com ela no ano que vem. Depois de uma festa, as meninas voltam para o hotel usando suas scooters. Faith, Candy e Brit nadam na piscina e conversam, dizendo que não querem voltar. Faith diz às garotas que seria muito legal se elas pudessem congelar a vida, e todas concordam com ela. Enquanto isso, Coach continua festejando com os homens e fica tão bêbada que tira a parte de cima do biquíni, só pra ver a cara deles. Faith liga novamente para sua avó para lhe dizer o que eles estão fazendo, então ela liga para sua mãe em seguida, pedindo desculpas por não ter informado que ela estava vindo pra Flórida. Na festa, tudo fica uma loucura, e Coach começa a curtir com um dos caras. Depois, as meninas vão a uma loja de conveniência para continuarem bebendo e se divertindo. Candy, Brit e Coach lembram-se então da noite do roubo, descrevendo a Faith em detalhes o que fizeram. Isso a deixa desconfortável, especialmente quando elas demonstram o que fizeram. No dia seguinte, elas continuam festejando, e as meninas continuam tendo a melhor época de suas vidas. As coisas, no entanto, tomam um rumo complicado
quando os policiais as prendem em uma das festas em sua casa. Faith continua pensando que as coisas não deveriam ser assim, mas ela e seus amigos estavam todos algemados e detidos em uma cela, ainda vestindo seus biquínis. A diversão se foi e todas elas passam a noite ali. Depois de esperar na cadeia, as garotas finalmente ficam na frente de um juiz e são informadas de que não serão acusadas de posse de narcóticos, já que nenhuma droga foi realmente encontrada com elas. Em vez disso, elas receberão citações e terão que pagar multas. Caso contrário, passarão mais 2 dias na cadeia municipal. Bridget tenta conversar com o juiz dizendo que elas não têm dinheiro, mas o juiz simplesmente diz para elas encontrarem uma maneira. Sentado nos fundos do tribunal está Alien, um rapper que esteve na primeira festa que elas fizeram. Ele sorri para elas e decide pagar a fiança. Depois vai buscá-las, e assim que elas saem, ele se apresenta a elas, dizendo que todos podem pagar alguma fiança de vez em quando. As garotas não respondem, mas Alien ignora o seu aparente desinteresse e continua sua conversa, pedindo que elas cavalguem com ele. Quando Bridget pergunta para onde eles vão, ele diz que elas podem ir aonde quiserem. Coach é a primeira a entrar em seu carro, e as outras a seguem. Alien pergunta às garotas se elas já foram presas antes, e elas dizem que não. Ele as provoca perguntando se elas usaram drogas na festa, e elas afirmam que consumiram um pouco de farinha. Isso excita Alien e ele pergunta se elas encontraram os gêmeos na festa, mas as adverte para terem cuidado com eles. Percebendo que Faith não diz nada, Alien pergunta pelo seu nome, e quando ela lhe diz, Alien pergunta se isso significa que ela tem fé e acredita em Deus. Faith diz que sim, levando Alien a continuar perguntando se ela gosta de rezar e se ela rezou por seus amigos naquela viagem. Faith se cala novamente, e Alien propõe que ele possa ser a resposta às orações dela, já que ele estava lá quando elas estavam em apuros. Alien não para de falar e começa a provocá-las novamente, mas sobre ficar sem dinheiro desta vez. Ele diz às meninas para não se preocuparem, já que ele tem muito dinheiro, antes de garantir que ele vai ajudá-las. Ele então começa a contar às garotas a sua história, dizendo que ele cresceu naquele bairro. Quando o coach pergunta o que ele faz da vida, Alien responde que é rapper, além de ser um traficante de drogas e armas. Ele afirma que muitas pessoas o conhecem e que ele já fez muitas atividades ilegais por aí. Em seguida, as garotas e Alien estão jogando bilhar com seus amigos, quando de repente Faith se emociona. Ela irrompe em lágrimas, dizendo às suas amigas que não se sente confortável ao redor desse tipo de gente e quer ir pra casa. As meninas tentam acalmá-la, mas ela continua chorando, dizendo que ir pra cadeia e ser salva por um estranho não é o que ela imaginava pra essa viagem. Alien conversa com ela sozinha para perguntar o que está acontecendo. Faith diz que ela quer ir pra casa e que não quer estar ali, acrescentando que esta não é a razão pela qual elas vieram pra Flórida. Quando Alien lhe pergunta qual foi a razão, Faith responde que ela pensou que estando na Flórida elas estariam livres. Alien continua a perguntar que tipo de diversão ela quer ter, e ela simplesmente lhe responde que não quer mais ir pra cadeia. Então ele lembra a ela que foi ele quem as tirou da cadeia. Ainda assim, Faith continua desconfiada dos motivos de Alien. Ele diz que ele deveria deixá-las em paz. Alien insiste que ele só está sendo gentil, confessando que gosta dela, mas ela pode ir pra casa se quiser. Entretanto, Alien a avisa que ela voltará ao ponto de partida se voltar pra casa. Pela última vez, Faith enfatiza que ela quer ir pra casa, e Alien lhe diz que ela pode, mas suas amigas vão ficar com ele. Depois da conversa, Faith implora suas amigas que vão pra casa com ela, admitindo que ela tem a sensação de que algo ruim está prestes a acontecer. Ignorando seus pedidos, seus amigos apenas a provocam e lhe pedem pra ficar. No entanto, Faith é inflexível em ir embora, então ela volta pra casa sozinha. Candy, Bridget e Coach ficam pra trás, e Alien as leva para sua casa, onde as meninas veem todas as suas armas e o seu dinheiro. Depois ele as leva a um clube de strip, propriedade de um cara chamado Big Art, que segundo Alien costumava ser o seu melhor amigo. Alien diz que Big Art e seus homens são um verdadeiro negócio, mesmo descrevendo-os como assassinos. No clube, Big Art enfrenta Alien, dizendo que ele tem muita coragem de vir ao seu território. Alien diz calmamente a Big Art que ele está apenas se divertindo, e eles começam a se lembrar de uma vez em que foram pra praia. Alien diz que ele o ensinou a nadar, e Big Art responde que ensinou a Alien tudo o que ele sabe. O sorriso desaparece do rosto de Alien, e ele diz que não está negando isso. Ainda assim, Big Art está irritado com ele, comentando sobre como Alien pensa que agora ele é um chefe, só porque ele tem a sua própria operação. Alien pergunta ao seu velho amigo se ele prefere ficar na sua sombra pra sempre, mas Big Art simplesmente diz que quer que ele desapareça. Alien diz que ele pode lidar com qualquer coisa, por causa de tudo que ele lhe ensinou, mas Big Art responde que assim como ele lhe ensinou tudo, ele também pode destruí-lo. De volta à casa de Alien, o homem ostenta suas armas para Candy e Bridget, enquanto as duas preparam as substâncias ilícitas. Cody está dormindo, mas isso não impede Candy e Bridget de se divertir
divertirem. Vendo que as meninas estão se divertindo, Alien pergunta se elas gostam das suas coisas e elas dizem que sim. Então ele pega um bolo de dinheiro e dá a elas. E depois os três ficam juntos. Quando Alien e Brit se beijam, Candy pega uma das suas armas. E quando Alien vê aquilo, ele avisa Candy para ter cuidado porque ela está carregada. Assim como sua amiga, Brit também pega uma arma e a aponta para Alien. As garotas agora têm duas armas apontadas para ele e ordenam que ele se ajoelhe. Alien obedece e as garotas lhe perguntam se ele acha que pode simplesmente fazer tudo aquilo. Elas lhe dizem para abrir a boca, e quando ele faz isso, Brit coloca o cano da arma bem fundo dentro da garganta dele. Candy então diz que como elas têm tudo o que precisam naquela casa, não precisam mais dele, e poderiam simplesmente matá-lo. Pensando que elas só estão brincando, Alien brinca com a arma usando sua boca, e diz às garotas que ele simplesmente se apaixonou por elas. Alien diz a Brit e Candy que elas são diferentes das outras, e que ele sabia que elas eram especiais desde o momento em que as viu pela primeira vez. Ele diz que quer fazê-las felizes e ajudá-las a viver a vida ao máximo. Ele então dá às três garotas máscaras de esqui cor-de-rosa e as arma com espingardas. Antes de sair de casa, elas veem Alien tocando piano, então lhe pedem para tocar algo inspirador para elas. Alien toca e as garotas começam a cantar junto com ele. Com a ajuda das meninas, Alien comete assaltos à mão armada. Seus atos atrapalham Big Art, e ele diz que Alien está tirando a comida e as necessidades da sua filha. Com isso, Big Art diz aos seus homens que eles precisam fazer algo a respeito. Alien pega as meninas depois de um show, e enquanto estão no carro, Brit dá a Alien o dinheiro que elas conseguiram. Enquanto Alien dirige, Big Art em um de seus capangas aparece de repente para bloquear o seu caminho. Alien pergunta a Big Art se ele está o seguindo, mas ele não responde. Vendo que Candy, Brit e Coach estão todas olhando para ele, Big Art os ameaça, perguntando se eles querem morrer. Então ele diz a Alien que está procurando por ele, depois pergunta se ele estava escondido. Ele adverte Alien para ficar longe das suas ruas, e depois fala sobre como ele vai matá-lo se ele não obedecer. Alien e as garotas são atingidos com uma chuva de balas, e todos se abaixam, mas Coach é atingida no braço. Alien retira a bala do braço de Coach, pedindo desculpas pelo que aconteceu. Ele promete a Coach que eles terão a sua vingança de Big Art, mas Coach diz que ela só quer ir para casa. Candy e Brit não conseguem impedir Coach de ir para casa e as duas ficam para trás. Alien, Candy e Brit se juntam na piscina, e quando finalmente decidem se vingar de Big Art, os três admitem um ao outro que estão assustados. Dias depois, Brit liga para sua mãe e lhe diz que ela quer ser uma pessoa melhor. Brit diz a ela que se sente diferente por alguma razão e que quer ser uma boa garota a partir daquele momento. Em seguida, Candy também liga para sua mãe. Ela diz que se divertiu muito durante as férias, prometendo que também vai ser uma pessoa melhor. De volta ao presente, os três vão de lancha até a mansão de Big Art. Com suas máscaras de esqui rosa e suas armas na mão, as meninas seguem Alien enquanto ele entra na propriedade. Seus homens, porém, as avistam imediatamente e atiram nelas, matando Alien rapidamente. Candy e Brit o deixam, e enquanto continuam seu caminho, elas começam a atirar em todos que vêm. Elas encontram Big Art em sua banheira e sem piedade atiram nele, e depois ainda usam um carro dele para voltar para casa. O filme termina com Candy e Brit beijando o cadáver de Alien. Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.